Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um pouco de teologia sistemática, um pouco de escatologia, heresiologia. Na verdade é um assunto extenso, né? E quando nós tratamos desse texto, a gente vai se limitar aqui a um resumo, né? Pouca coisa, mas já dá para ter um embasamento legal se a gente destrinchar o que nós de fato estaremos abordando. Então, a gente começa falando sobre o que é, né, a teologia sistemática. Ela busca organizar o conhecimento teológico de uma forma coerente, porém extraindo da palavra de Deus. A partir dessa base, nós vamos discutir, né, a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Escato, último, e logia, estudo das últimas coisas. E a heresiologia, que busca identificar as seitas e as heresias de uma perspectiva e ótica cristã. A teologia sistemática, ela é uma disciplina que envolve doutrinas que são cristãs. Ela é fundamentada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Diante disso, a importância do Espírito Santo para o estudo da teologia sistemática é essencial, porque é uma convicção daqueles que de fato que são habitados pelo Espírito Santo, porque eles podem entender e viver na verdade a fé cristã e provar aquilo em que a Bíblia nos ensina. A salvação, nessa perspectiva da ótica cristã, ela é um dom de Deus que vem por meio da pregação da palavra. Então, é importante identificarmos que a religião em si, ela não salva. É necessário um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A partir de relacionamentos, intimidades, oração, estudo da palavra, leitura da Bíblia, enfim. A escatologia é um termo técnico grego, vem de ischatos, que é último, e logia, né, que é estudo. A definição de escatologia, ela vem do grego ischatos, que é o estudo das últimas coisas. O termo escatologia vem do grego ischato, que é último traduzido. E como forma do juízo final de Cristo, como a volta de Cristo. A relevância de estudar a escatologia é porque nos ajuda a compreender o propósito final da criação de Deus. Criação essa que tem um destino final, a criação dos seres humanos, segundo as Escrituras Sagradas. A heresiologia, por outro lado, é o estudo das heresias em si. É o estudo das seitas dentro do cristianismo. A palavra heresia, ela vem do grego aireses, que significa escolha ou seita. A identificação dessas seitas é importante saber porque elas são pseudo-cristãs. Muitas seitas elas são pseudo-cristãs. Algumas delas vertentes do cristianismo ou do espiritismo como um todo. Essas seitas elas distorcem ou adicionam doutrinas à verdadeira fé cristã. Então nós precisamos entender que, olhando para a ótica bíblica, nós temos os fariseus, onde tem um exemplo importante de religiosidade, esse grupo conhecido por sua separação ao estudo rigoroso e um embasamento na lei. Contudo, Jesus Cristo ele critica esse grupo por sua hipocrisia, porque eles mostram apenas regras que precisam ser seguidas, mas eles não garantem um relacionamento com Deus. E a pessoa de Cristo, para a teologia, ela é extremamente importante, porque é essencial entender que Jesus Cristo ele não deve ser visto apenas como um exemplo moral, mas como nosso substituto, aquele que esteve em nosso lugar, aquele que, como a Bíblia diz, levou sobre si as nossas iniquidades, proporcionando assim a verdadeira salvação. Ele é o único
que poderia fazer isso. Ele é o único que pode nos salvar. Para seguir Jesus, não basta imitá-lo, como alguns fazem, mas é necessário submeter-se à vontade dele e obedecer os seus ensinamentos. Então, para nós finalizarmos esse resumo, é importante entender que a escatologia, a teologia sistemática, a heresiologia, elas falam que nós somos chamados a uma fé mais profunda e mais consciente. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo. Então, por isso que é importante o estudo. Devemos nós estar atentos sempre às doutrinas a qual nós professamos e ao modo a qual nós vivemos a nossa fé em relação aos outros e à luz da palavra de Deus. Então, diante disso tudo, é importante a gente sempre estar destrinchando algumas dificuldades que a gente talvez possa encontrar na nossa vida, o porquê, para quê, qual a finalidade. Então, que nós possamos sempre refletir sobre esses temas, pois eles impactam diretamente a nossa vida e a comunidade cristã como um todo. E algo para nós refletirmos, que ações nós podemos estar tomando para aprofundar o nosso conhecimento teológico, uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Isso é para a nossa reflexão. Que Jesus abençoe sua vida. Fique na paz.